Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e o governo federal enviou o projeto, né, a PEC, né, para alteração, a reforma administrativa. Tá? E eu tenho recebido muitas mensagens perguntando, Gerson, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser os concursos públicos? Então, qual é o impacto dessa PEC, né, que provavelmente vai se transformar em uma emenda à Constituição futuramente, nos concursos públicos? Tá? Em linhas gerais, pelo que eu vi aqui nos noticiários, o que essa PEC traz, né, em essência? Né? Primeiro, a alteração do regime jurídico único da União. Né? Então, por exemplo, agora, segundo a PEC, vai ter criação de vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, então alguém pode ser contratado por meio do concurso público por um tempo determinado, cargo com vinculação por prazo indeterminado, que é o normal, né? Cargo típico de Estado, né? E cargo de liderança e assessoramento, né? Os cargos de confiança. Então aí são algumas distinções, né? E já eu falo qual é a interferência disso em concurso público. Tá? 2. Exigência de 2 anos em vínculo de experiência. Então, teria-se primeiro esses 2 anos de experiência, certo? E depois é que começaria o estágio probatório. O estágio probatório começaria depois. Isso seria uma segunda alteração aí relevante. Uma terceira seria a exigência da classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência. Então, teria um vínculo de experiência de 2 anos e isso ainda conta para uma classificação final do quantitativo do concurso público, né? E depois aí começa o estágio probatório, né? Então, na verdade, o que está mudando é a engrenagem em si internamente, né? Para concurso público, que eu estou vendo aqui inicialmente, as formas, né, dos cargos que vai mudar, parece, né? Porque o que eu estou passando para vocês, isso é uma proposta de emenda constitucional, né? Que tem que ser aprovado nas duas casas, na Câmara e no Senado, em 2 turnos e por 3/5. Então, entre ser aprovado e o que pode ser alterado, pode ter muita alteração aí, né? Mais limitações ao exercício de atividades preocupantes de cargos típicos do Estado e menos limitações para os servidores públicos. Teria essa notícia aqui do G1, tá? Então, mais algumas limitações, proibição e algumas menos limitações para os cargos em gerais e para os serviços típicos, para os cargos típicos de Estado. Acredito que magistratura, Ministério Público, os cargos de Estado, de uma forma geral, vão ter limitações maiores ainda, né? E proibição de mais de 30 dias de férias por ano, normal, tá? Isso eu não vejo nenhum problema. Proibição de redução de jornada sem redução de remuneração, então se reduzir a jornada, reduz a remuneração. Vedação de promoções ou progressões exclusivamente por tempo de serviço, então você está lá, só pelo fato de ter passado o tempo, você vai progredindo na carreira, né? Seria uma vedação. Banimento de parcelas indenizatórias sem a caracterização de despesas diretamente decorrentes do desempenho da atividade. Vedação de incorporação de cargos em comissão e funções de confiança à remuneração permanente. Então, você é concursado, está num cargo de confiança, aquela remuneração não vai incorporar. E vedação de aposentadoria compulsória como modalidade de punição, né? Seria uma outra alteração também. Em suma, o que é que isso interfere em concurso público? Tem algumas interferências sim, né? Tem algumas interferências. A alteração do regime jurídico e a forma de ingresso, né? Não a forma de ingresso, mas depois que você ingressa, a forma que o funcionário público ele vai ser disposto dentro da organização administrativa, ela vai ser mais solta. Né? A pessoa que está num determinado órgão pode ir para outro, dentro da administração, a alocação vai ser mais solta. E isso traz alguns benefícios e alguns custos, né? Um benefício, por exemplo, seria você consegue realocar melhor os funcionários públicos a fim de ser mais eficiente. Mas tem um custo disso também. Facilita perseguições, vou colocar aquele funcionário lá não sei aonde, né? Facilita esse tipo de coisa, né? Então, uma dosagem aí para quem está... E isso o que importa para concurso? Importa depois. Depois que você entra no concurso público, né? Você está sujeito a isso, né? Coisas que não estaria no regime atual. Esse é um exemplo, né?
O segundo, o que afeta ao concurso público, né? Isso tudo depois que você entra, a maioria das coisas, né? Depois que você entra, você vai passar por um estágio, passaria por um estágio de desempenho, né? Um vínculo de experiência antes de começar o estágio probatório, né? Então, são algumas questões, como também, se for carreira típica de Estado, sei lá, magistratura, mais limitações, as férias, né, vão ficar 30 dias. Então, assim, mas o que é que importa em relação a quem está fazendo o concurso público? Isso pode diminuir a quantidade de concurso público? Eu acredito que não muito. Pode ter uma certa redução, porque essas questões de que o órgão ou a administração ela vai poder colocar funcionário em vários lugares e ir cumprindo, né, aquele órgão não tem funcionário público, ele pode alocar de cá para cá, de lá para cá, e isso vai reduzir, né, a necessidade de concurso público para talvez órgãos específicos da administração federal, e pode dar uma certa reduzida, mas nada também, não acredito que é nada do outro mundo, uma super redução. Não acredito em algo nesse sentido. O concurso público ele precisa existir, né, a Constituição prevê, né, para você ingressar. Acho que isso dificilmente mudará nos próximos 10, 20, 30 anos, algo nesse sentido, não vejo como tem um retrocesso nesse sentido. Então, assim, vai ter concurso público, o concurso público vai ser dividido aí agora provavelmente por categorias, né, por cargos, né, cargo típico de Estado, cargo de liderança e assessoramento não vai ter concurso público, cargo por vínculo indeterminado e o vínculo por prazo determinado, né. Já tem alguns concursos assim, como por exemplo o IBGE, o processo seletivo do IBGE, né? Que é para o censo, por exemplo, é por tempo determinado. Então, o que é que importa então para concurso público? Né? Para você que está estudando para concurso público. Bom, vai ter concurso público, vai continuar tendo concurso público. E essa PEC, o que você está vendo aqui, ela interfere mais depois que você entra. Depois que você entra, que vai interferindo na sua vida, na progressão da sua carreira. Tá? Isso vai ter uma interferência relevante. Mas antes, que é o concurso em si, muito pouco, aparentemente muito pouco aqui. Tá? E tudo que você está vendo aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu ainda vou ler o projeto que eu estou passando para vocês, são as notícias que eu vi, ainda vou ler o projeto por completo, mas tudo que você está vendo aqui é o que está sendo noticiado, 2, é um projeto, né? É uma PEC ainda, não é a emenda, não tem nada certo do que vai ser exatamente dessa forma, né? E também a gente precisa ver os detalhes, né, da PEC. Vai passar ainda pela Câmara e pelo Senado, né? E precisa ser aprovado em 3/5 por 2 turnos, né? Vai levar um tempo, vai ter muita discussão em relação a isso. Várias classes do funcionalismo público do Brasil vão a Brasília, tem aquele processo todo, vai para lá, vem para cá. Então eu não acredito que vai ficar exatamente assim, né, desse jeito, e mesmo se ficar a interferência depois, não é antes, né, do concurso público, a interferência a interferência maior é para depois que você passa no concurso e está exercendo o seu cargo. Qual o conselho que eu daria para você em relação a tudo isso? Se você ficar preocupado com isso e ficar ansioso e atrapalhar a sua vida por causa disso, você só está se prejudicando, tá? O concurso vai continuar tendo, e o ideal é que você foque no que você pode controlar, que é os seus estudos, que é a sua dedicação, a sua estratégia, para passar o mais rápido possível, talvez até antes da emenda ser efetivamente aprovada, né, e fazer parte do texto constitucional. E aí, pelo que eu li, nada disso aqui vai pegar os servidores que entrarem antes, né, da emenda, né? Pelo que eu li, né? Vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Então, foque no que você tem controle, E uma dica final de concurso é a seguinte: olha, você vai ter essa emenda à Constituição, né? Quando houver a emenda à Constituição, pode ter certeza, as alterações na Constituição da emenda vão ser cobradas no seu concurso. Então, pode ter certeza que esse é um conteúdo que vai cair no seu concurso quando a Constituição foi emendada, né? Então, assim, minha sugestão para você: foque nos seus estudos, foque no que você tem controle, siga em frente, não altere sua estratégia, não desanime, porque se você quer concurso público, o caminho é esse: o caminho é estudar, o caminho é se preparar, o caminho é ser estratégico, o caminho é ser aprovado e entrar no serviço público. Depois que entrar, aí você vê como é que fica, né? A gente vai ver como é que vai ficar todas essas questões aí
para o futuro, mas também a pessoa que está pensando, bom, então vou para a iniciativa privada. Você acha que vai ser melhor a iniciativa privada? Né? Então, concurso público é um meio de acesso que você consegue, você sabe o que você precisa estudar, você sabe como você precisa se preparar, e quando você entra, você tem uma tranquilidade muito maior do que a iniciativa privada, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Assim que eu conseguir ler o projeto como um todo e analisar os detalhes, eu volto aqui, falo mais, vou falando como é que está o andamento, né? Digam aqui para mim nos comentários se vocês querem que eu fale mais sobre isso, digam como é que está o andamento, quando eu ler a PEC, vim aqui voltar a falar, diga o que é que vocês querem que eu vou falando mais sobre isso, tá bom? Então deixa aqui um comentário. Se você me conheceu agora, se inscreva no canal, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui no canal, clique, se inscreva, tá? Ative o sininho para ser notificado das próximas informações que eu soltar aqui no YouTube e deixe seu comentário, né? E dê um joinha aqui para fortalecer o canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.